Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Bom dia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe Ingrid, Simone, Wesley, João Victor Ferreira. Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia. Temos a oportunidade de mais um jejum, de mais um dia, e a oportunidade de desfrutar aqui da palavra de Deus que está sendo enviada aos nossos corações. Bom dia, Dani. Deus abençoe vocês. Bom dia. Nós temos o privilégio, né, irmãos? O privilégio da palavra, o privilégio da comunhão, o privilégio de estar fazendo esse jejum, 12 dias por 12 meses. Entendemos que o Senhor preparou esse momento para nós, um momento de primícias, um momento de oferta, um momento de comunicar a Deus aquilo que está no nosso coração. E você e eu, nós temos a oportunidade, né? Você ainda que não entregou a sua primícia ao Senhor, a primícia pelo ano, a oferta pelo ano, né? Estava explicando ontem ali no seminário para os nossos queridos seminaristas que primícia para o assalariado é 1%. Então, olha que coisas simples de fazer e que libera uma bênção muito grande sobre a sua vida. Então, você faz a conta do ano, quanto você ganha no ano, e oferece a Deus uma primícia de 1% desse valor. Em especial, nesses primeiros dias aí, nos 12 primeiros dias do ano, você oferece isso ao Senhor como uma oferta que vai cobrir todo o seu ano. Isso é muito poderoso, e isso tem um poder muito grande na nossa vida, de nos abençoar e de nos abrir portas. Essa primícia você pode entregar, né? No templo, você pode entregar a sua liderança, você escolhe, não importa. Deus tem uma bênção sobre aquele que prioriza ele, né? Que tem Deus como prioridade. Aleluia. Muito bom isso, muito bom. Nós estamos fazendo isso aqui. Eu tenho o hábito de fazer essa oferta e a minha vida tem sido assim, muito, muito abençoada. Falava ontem com o pessoal do seminário que a Bíblia diz que a bênção do Senhor está sobre a cabeça do justo. Aí a pessoa fala assim, mas a bênção sobre a minha vida e eu não vejo nada acontecer. É verdade, às vezes a bênção está sobre a sua cabeça, mas você não tem uma ação de fé que habilita essa bênção pousar sobre a sua cabeça. Ela está sobre, mas não tem onde pousar. Ofertas de primícia abre espaço para a bênção pousar na sua cabeça e milagres grandiosos acontecer. Pensa nisso, pratique nisso. Esse jejum de 12 dias por 12 meses é um tipo de oferta. A gente está dando aqui o nosso tempo, a gente está oferecendo aqui um jejum, né, nesses 12 primeiros dias, e nós estamos orando e meditando na palavra 12 dias por 12 meses. Falando em 12 dias por 12 meses, a nossa campanha de jejum, o tema é uma jornada com Cristo, está sendo algo muito especial. Nós conversamos ontem sobre, em nossa caminhada com Cristo, em nossa jornada com Cristo, repentinamente podemos nos sentir tristes. O jejum de ontem foi refrigerantes e sucos. O jejum de hoje é doces. Então, não é necessariamente você tirar o café, o doce do café do suco, não. Estou falando dos doces mesmo, aquelas coisinhas gostosas. Né? Então, o jejum de hoje você vai retirar o doce. Nada de pudim, nada de manjar, enfim, né? Nada dessas coisas, tá bom? Nada de chocolate, bombom, que isso representa, né, algo que é os docinhos aí, né? Então hoje nada de doces. E para você já se organizar,
o jejum de amanhã nós vamos nos abster de carnes bovinas, aves, suínas, peixes, enfim, amanhã sem nenhum tipo de carne, tá bom? Amanhã é jejum de carne, amanhã é comer sem carne, ô glória, nada de carne, tá bom? Amém. Bom dia a todos que estão chegando aí agora, os que vocês estão chegando depois, bom dia para vocês. Nós vamos conversar um pouco hoje, nosso tema é em nossa caminhada com Cristo, encontraremos pessoas que vão precisar de nossa ajuda para entender sobre Deus. Que coisa importante, hein? Lucas 24, verso 18. Lucas 24, verso 18, aí relatando lá a caminhada dos dois discípulos e com o companheiro que eles não discerniram que era Cristo, e Jesus vai lhes fazer uma pergunta, né? E eles ficam assim, eles ficam meio sem saber a resposta, incomodados, eles respondem assim. Um deles, chamado Cleopas, 24:18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Porque Jesus fez uma pergunta, né, no verso 17, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam. Na verdade, Jesus sabia o que eles estavam discutindo. Jesus tinha consciência do que eles estavam falando. Só que Jesus faz essa pergunta por dois motivos. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Por que Jesus faz essa pergunta para eles? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam, né? Jesus faz essa pergunta por dois motivos. E aí eles vão responder. Cleopas vai responder. Aí Jesus faz outra pergunta. Que coisas, né? Quando Cleopas diz, você não sabe o que aconteceu em Israel nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Aí é isso que eles estão respondendo aqui, né? A grande lição é que Jesus sabia exatamente o que estava perguntando e Jesus sabia exatamente o que ele queria colher como resposta. A grande verdade é que você pode discernir o nível de conhecimento, de sabedoria de uma pessoa a partir das perguntas que ela faz. Excelentes perguntas podem te conduzir a um lugar, né, onde nunca esperado, ou excelentes perguntas podem exatamente te levar para o lugar esperado, né? Jesus faz perguntas inteligentes e corretas, focados naquilo que ele queria receber como resposta. Por que Jesus então faz essas perguntas aqui? Olha, duas perguntas Jesus faz. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminhavam, e eles vão responder aqui de alguma forma, eles vão dizer aqui, como assim o senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E Jesus vai perguntar, que coisas? Por que Jesus faz essas duas perguntas? Primeiro, para que eles tivessem a oportunidade de revelar, né, seus corações através da fé. Jesus queria que eles tivessem consciência. Aqueles dois discípulos, imediatamente à pergunta de Cristo sobre as coisas que estavam acontecendo, eles começam a descrever Cristo, sobre o próprio Cristo. Eles começam a conversar, falar, expressar o que eles tinham de percepção de Cristo, da sua fé, do que Cristo era para eles. Na verdade, Jesus faz essa pergunta porque queria que eles também pudessem falar, explanar, trazer à luz, de alguma forma, explicar tudo o que estava acontecendo como algo não necessariamente para responder a Cristo, porque Cristo já sabia, mas que pudesse edificar a vida deles, né? Ao mesmo tempo,
que a gente precisa pensar nessa relação de Jesus aqui com esses dois discípulos, é pensar que na nossa caminhada com Cristo, sempre vai aparecer pessoas que precisam que nós possamos explicar para eles, né? Trazer à luz, revelar, fazê-los entender mais sobre Deus, sobre Cristo. Na nossa caminhada com Cristo, isso vai acontecer. Sempre encontraremos pessoas que precisarão ser ajudadas para entender sobre Cristo. E uma das mais lindas e importantes conversações do Novo Testamento é a conversão do primeiro-ministro de uma nação chamada Etiópia, né? Ele está lá em Atos 8:29. Você já deve lembrar dessa história, que é muito linda, e que fala disso. Alguém precisando de uma explicação, alguém precisando de um apoio, alguém precisando que uma pessoa mais experiente pudesse assentar e explicar, falar da salvação para ele ou para ela. E isso resultou na salvação de uma liderança, de um ministro de uma nação chamada Etiópia. Quer ver? Atos 8:29. E o Espírito disse a Filipe: aproximem-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Então, olha a pergunta inteligente, né? Olha a perguntas bem colocada, uma pergunta que abre o caminho para o diálogo, abre o caminho para a instrução. Isso é muito legal, né, gente? Ele respondeu. Agora que a ciência do coach foi entender isso e aprender sobre isso, né? Boas perguntas abre caminhos e leva a pessoa a mudanças, enfim, né? Mas aqui na Bíblia já era assim, né? Excelentes perguntas. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Tá vendo? Perguntas inteligentes abrem o caminho, né? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Filipe nunca sentaria naquele lugar se ele não tivesse feito essa pergunta inteligente. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado da justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Então, o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não mais o viu e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Tá vendo? Olha que coisa sensacional, hein? Deus usando uma pessoa para ministrar a outra, ajudar a outra pessoa a entender sobre Deus, a entender sobre Cristo. Na nossa caminhada com Cristo, isso é algo importante. Todo crente precisa saber responder qual é a razão da sua fé. 1 Pedro 3,15 diz isso. Nós precisamos saber responder qual é a razão da nossa fé. Estar preparado para responder qual é a razão da nossa fé para as pessoas. Tornar conhecida a elas o plano de salvação. Tornar conhecida a elas o propósito de Deus para as suas vidas, o propósito de Deus para as suas famílias. Então, é algo muito importante. Jesus, aqui, eu gosto demais, ele faz isso, né? Ele faz as perguntas com a intenção de também revelar àqueles dois discípulos algo poderoso, né? Falar para eles o que eles precisavam entender sobre Deus. Então, primeiro, Jesus queria que eles
falassem, manifestassem, de alguma forma, descrevessem Cristo na ótica deles. No segundo momento, Jesus faz essas perguntas que nós já lemos aqui, né? Que coisas, sobre o que estão discutindo. Jesus faz essas perguntas porque ele próprio queria se revelar a esses dois discípulos. E aí nós vamos ver isso no verso 25 de Lucas 24, né? Jesus vai dizer, ele lhes disse, aqui Jesus começa a se revelar, tá vendo? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas? Olha, gente, Jesus começa a dar uma instrução, um ensinamento e corrigindo também algumas expectativas erradas que eles tinham, né? Então Jesus está aqui. Não, primeiro ele começa. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Nossa, forte isso. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Olha aqui. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então, Jesus primeiro, ele começa a se revelar àqueles dois discípulos pela escritura. Então, a primeira coisa que a gente entende aqui é isso, que a primeira ação de Jesus, intenção de Jesus, para mim, para você, inclusive até para uma pessoa que você quer evangelizar, Jesus vai se revelar inicialmente pela escritura, pela palavra. Depois que ele se revelar pela palavra, aí sim, ele vai se revelar pelas experiências pessoais e únicas. Então, primeiro ele se revela pela palavra, ele vai falar tudo que constava a seu respeito, né, desde lá dos profetas, e ele vai trazer tudo isso, começando de Moisés até os profetas, que eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo escrito ali com a história de Jesus, né? Aí, no verso 28, diz assim, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, porque a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, o reconheceram, e ele desapareceu na vista deles. Olha aqui. Então primeiro ele se revela pela palavra, depois ele se revela pela experiência, e uma experiência única. Eles têm a oportunidade de reconhecer Jesus quando ele ali parte o pão e dá graças, né? Só que ao mesmo tempo Jesus ele desaparece diante deles e eles ficam ali com aquela grande experiência. Jesus sempre vai se revelar primeiramente pela palavra e depois pelas experiências. Guarde isso. Na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos debruçar na palavra. É o que nós estamos fazendo aqui, gastando tempo, né, com a palavra. Por quê? Porque a partir da palavra, né, nós vamos ter a revelação, a contemplação de Cristo. Quanto mais debruçarmos na palavra, João 1, verso 1, né, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra é a revelação de Cristo. Então, quando debruçamos na palavra, nós estamos contemplando a Cristo, e contemplando a Cristo com a face descoberta, nós vamos ter as nossas experiências, a experiência de transformação com glória cada vez maior. A lição de hoje que nós temos que pôr aí no nosso coração é que em nossa caminhada com Cristo, você vai encontrar pessoas que precisam da sua ajuda para conhecerem a Cristo. Seja você essa voz, seja você essa pessoa inteligente que vai fazer as perguntas corretas para que se abra uma porta para você entrar e falar de Jesus
e revelar Jesus para essas pessoas, porque é o que elas precisam, conhecer a Cristo. A sua caminhada com Cristo não é exclusivista, não é apenas para você. As bênçãos de Deus não são só suas, não são só nossas, né? Os milagres não são somente meus, né? Enfim, nós precisamos entender que Deus deseja nos usar para que outros sejam salvos, para que outros entendam as coisas de Deus. Então, na nossa caminhada com Cristo, vai aparecer pessoas que precisam da nossa palavra, dos nossos direcionamentos, do nosso conhecimento da Bíblia, para poder, do conhecimento de Cristo também, para revelar a essas pessoas quem é Cristo, o plano de salvação e a vontade de Deus para as suas vidas, tá bom? Então, é isso hoje. Na nossa caminhada com Cristo, Ele vai se revelar a nós, para que nós possamos revelá-lo a outros. Que Deus abençoe você e que você pratique essa palavra em nome do Senhor Jesus. Lembrando que o nosso jejum de hoje é de doces e de amanhã de todo tipo de carne. Amanhã nada de carne na sua mesa. É sua oferta de primícias, é o seu jejum para fortalecer a sua fé e você continuar rompendo em nome de Jesus Cristo. No dia de hoje, nós vamos orar pelo mês de janeiro, fevereiro, março, abril, quarto mês. Vamos clamar agora e profetizar sobre o mês de abril. Faça a sua oração. Escreva aí nos comentários, faça a sua oração, profetiza hoje sobre o mês de abril. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que há poder na nossa oração, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É tão bom entendermos que justo é aquele que foi justificado, não aquele que tenta ser justo pelas suas obras. Então, quando a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, a tua palavra está dizendo sobre mim, está dizendo sobre esse meu irmão, essa minha irmã, que ora comigo agora. Está falando de nós. Nós somos os justos, aqueles que foram justificados pela fé. E a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós queremos ser ousados aqui na nossa oração. Aleluia. Nós queremos ser ousados e em ousadia já declarar que o mês de abril, aleluia, já oramos por janeiro, já oramos por fevereiro, já oramos por março, mas agora queremos profetizar sobre o mês de abril e declarar que abril será um mês maravilhoso, será um mês de graça, de revelação, será um mês da provisão do Senhor, será um mês de portas abertas, será um mês onde favor multiplicado vai se manifestar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a vida da igreja. O mês de abril será um mês onde os planos do Senhor, aleluia, se cumprirão. Nada será impedimento ao teu mover e ao teu agir nas nossas vidas. Então, Pai, colocamos diante do Senhor o mês de abril e desde já declaramos: abril é do Senhor. Abril de 2021 é mês de contemplar a Cristo e de ser ministrado e de receber revelação e de receber transformação e de vivermos os teus planos e projetos. Nós abençoamos o mês de abril de 2021 e declaramos o favor do Senhor. Abençoamos esse dia. Abençoamos, ó Deus, todo esse dia, colocamos a nossa vida diante do teu altar, ó Deus, as nossas necessidades. Cremos que o Senhor é um Deus que faz milagres e que responde ao nosso clamor, à nossa oração. Receba a nossa oferta de primícia, o nosso jejum. Receba, Senhor, no teu altar. Assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe você com toda sorte de bênção. Lembrando que o jejum, então, de amanhã é de carnes. Hoje o jejum é de doces. Amém? E o nosso tema de amanhã é: em nossa caminhada com Cristo, nunca podemos perder a esperança da redenção. Nossa, boa live amanhã, hein? Deus abençoe você. Compartilhe essa live.
ser um comigo, abençoando outras pessoas, levando a palavra de fé, de esperança e de revelação. Enquanto isso, Bíblia na mão, tira tempo para você orar, tira tempo para você estudar a palavra, contemple a Cristo e seja transformado com glória cada vez maior, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família.